ZYJ 232, 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 e mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação e hoje a gente vai conversar mais uma vez aqui nos estúdios com o Felipe Magal, que é advogado, professor de filosofia. Quem conversa com a gente por telefone é a Ana Júlia Ribeiro, estudante de Direito, de Filosofia, ativista por uma educação pública universal. Ela também é do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, o DECLATRA, nosso parceiro e apoiador cultural que tem trazido aí semanalmente conteúdos para serem discutidos e debatidos por nós. A nossa proposta sempre é trazer as informações, os últimos acontecimentos da nossa política, da cultura e principalmente da pandemia que, está presente no nosso país, o Covid-19, que já fez 8.605 vítimas, 605 mortes e 127.418 casos já confirmados no nosso país. A gente traz dados, números, que é propor uma reflexão para você que acompanha a nossa transmissão, lembrando que aqui na Rádio Cultura todas as medidas necessárias para combater a pandemia estão sendo tomadas com a esterilização dos equipamentos, rodízio entre os funcionários, nos nossos corredores, bastidores, todo mundo aqui tem máscara, álcool gel, água e sabão para manter a saúde de todos os nossos colaboradores em dia, mas a gente não pode deixar também de estar aqui conversando com você todos os dias para trazer informações, esclarecimentos importantes para a gente passar e atravessar aí esse momento tão difícil do nosso país. Vamos começar a nossa conversa de hoje. Felipe Magal, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mariane, bom dia, Ana Júlia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura mais livre de todas. Mais um dia de luta aqui perante as notícias que parece que não conseguimos vencer, de tantas coisas, quantas maldades, de quantos atrasos, de quantos fatos retrógrados que toda administração pública, pelo menos nos três ambientes que temos, fazem. Mas temos bastante coisa para falar hoje. Ana Júlia, bom dia, bem-vinda à programação da Rádio Cultura. Bom dia, Mari, bom dia, Magal, bom dia aos nossos ouvintes. Infelizmente, a gente começa o dia com uma notícia ruim, a gente já está aí com mais de 8.591 mortes provocadas pela Covid-19, mais de 126.890 casos. É uma situação muito triste, acho que para todo o Brasil, principalmente porque a gente está tendo por parte, e prioritariamente do governo federal, um descaso com o Covid-19, o que vem aumentando a fatalidade e nos deixa cada vez mais vulnerável, E, infelizmente, a situação do Brasil hoje é prevista para piorar. Então, para começar, eu queria deixar, em nome do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, a nossa solidariedade e empatia com todos os familiares que, infelizmente, estão sofrendo luto nesse momento, a perda de seus parentes, das pessoas amadas, e que estão percebendo por parte do governo um descaso e uma falta de preocupação com a vida. Exatamente, a gente compartilha dessa solidariedade, a gente já tem falado desde março, quando tudo isso começou, que para nós cada vida importa, e quando a gente traz essa pauta, o nosso questionamento maior é sempre de por que medidas estão demorando a serem tomadas, por que demora para chegar o recurso na mão do trabalhador, a quem interessa, essa falta de cuidado, de zelo com as pessoas, sabendo que são as pessoas,
né, quem gera a economia, quem movimenta, quem produz nesse país, né? Então, por isso que a gente recorre, traz à tona, observa, acompanha o noticiário, acompanha as pautas dos poderes, porque há uma indignação. Enquanto a gente não continuar, se a gente não continuar se perguntando e tentando promover essa reflexão junto com os nossos ouvintes, né, que acompanham a programação da Rádio Cultura, a gente não pode ficar simplesmente recebendo a informação sem questionar, né, sem entender o porquê dessa demora, o porquê de tudo isso, e principalmente porque que ações realmente efetivas ao combate ainda não foram tomadas, né, a flexibilização do isolamento social, o que estão esperando acontecer para que se faça alguma coisa. Magal, me ajude. Eu creio que tudo isso é fruto daquilo que já falávamos em outrora, Mariane, que é a pressão exercida pelo capital, por esses empresários fascínoros, por essa elite podre que tem nesse país, que tanto perpetua-se, né? Amanhã até vai estar aqui um professor, Ricardo Costa Oliveira, que vai poder falar muito bem a respeito desses 520 anos de extração, de usurpação e de opressão feita à classe trabalhadora. Nesse momento pandêmico, que é um momento assim único em que você tem que unir a nação, talvez até um administrador público pensasse que daquele momento surtiria muitos efeitos para que aumentasse a sua popularidade, algo que a gente vê que não faz, porque eles estão de joelhos, são lacaios, estão à mercê de uma fatia, de uma franja, como gosta de dizer meu amigo Martins Teste, uma franja da sociedade que ele é completamente voltada apenas à ordem do capital. A gente viu muitas coisas acontecendo aqui, principalmente Curitiba, que é tida como, né, uma cidade modelo, uma cidade europeia, tudo isso. A gente viu que semanas atrás tinha uma pressão da associação comercial para reabrir. A gente vê que aqui, pelo menos onde a gente transita, as situações estão muito mais cheias, as ruas estão sendo muito mais completadas, e aí não vai ter como fazer, porque o problema, Mariane, é esse ficar nesse meia bomba, nesse meia, isola metade, outra metade não isola, aí não funciona, aí não tem, aí a gente vai tendo esses números horripilantes, né, que a gente não vai nem sentindo mais, assim, a gente fica recebendo tantas informações que a gente não vai mais sabendo como lidar esses números. Vão virando números, né? É uma situação periclitante que estamos vivendo. Ana Júlia, você tão jovem, mas tão atuante, né, no que se propõe nos debates, principalmente, né, recentemente a gente falou sobre a educação. Eu vou querer que você fale um pouquinho aí também dos novos movimentos da educação, mas você traz coisas importantes para o programa de hoje. Eu queria que você começasse a sua análise, por favor. Bem, primeiro que eu concordo com o Magal, né? O nosso maior problema é que a gente fica nessa meia bomba, nem faz e nem deixa de fazer. E infelizmente isso está sendo um movimento nacional, né? Ontem o ministro da Saúde traz uma fala de que não podemos tratar o coronavírus com radicalidade, que em alguns lugares, ok, a gente vai precisar tomar medidas mais extremas, mas não é em todos, é que a gente tem que saber dosar. E simplesmente a gente está numa situação que não, a gente tem que tratar com extrema radicalidade a questão do coronavírus. Olha, no último mês, em 30 dias, a gente teve 8.022 óbitos. É muita coisa. Em 6 de abril, a gente estava registrando 566 óbitos. Ou seja, nesse ritmo, o Brasil vai ultrapassar o que foi a Itália, o que foi a Espanha, que comoveu todo mundo. Eu lembro quando estava dando 600 óbitos por dia na Itália, estava todo mundo comovido, estava todo mundo falando. E agora que essa situação é no Brasil, a gente está numa situação de comodidade, onde o ministro da Saúde fala que não podemos tratar com radicalidade e a gente fala, beleza, é isso. É triste demais ver essa irresponsabilidade por parte da administração pública, essa falta de comprometimento com o povo, com o Brasil e com a própria estrutura do Estado.
enfim, em oposição completa ao que é o governo Bolsonaro e ao que está sendo essa gestão do Ministério da Saúde agora, eu falo que a gente deveria sim estar tratando com radicalidade a questão do coronavírus, né? Algumas cidades, alguns estados hoje estão adotando o lockdown, fechando as ruas, trancando, uma medida mais extrema que é necessária. Acho que é assertivo essa posição. É claro que dentro disso a gente tem alguns problemas ainda, como no Pará, que foi decretada a medida, mas foi colocado para as empregadas domésticas como serviço essencial. Então, essas trabalhadoras não estão tendo a oportunidade de cuidar da sua família e nem de se cuidar, né? Estão sendo expostas ao risco de novo. E daí cai por terra a falácia de que o vírus seria democrático, né? Ele atinge todo mundo, não importa sua classe social, sua raça, gênero, o que é uma mentira, né? Pode ser que a doença em si, de fato, ela não escolhe por esses critérios, mas ela aumenta as suas possibilidades de contágio e de risco conforme a disposição da sociedade e os outros fatores que levam, né? Obviamente, as pessoas que vivem em maior vulnerabilidade social, as pessoas que estão em maiores riscos econômicos, alimentares, higiênicos, vão estar mais propensos. E aqueles que dependem exclusivamente do SUS, apesar de ser um sistema maravilhoso e que hoje segura a verdadeira barra no Brasil, é o que barra, de fato, o coronavírus de estar causando mais fatalidades, ainda assim, para essas pessoas, o risco é muito maior, né? Muito, muito maior. Ontem eu estava lendo uma reportagem que chamava os empresários do Pará fogem com aviões fretados com UTI, né? Ou seja, eles não têm as condições lá no estado e na cidade deles para ter um tratamento do que eles consideram eficiente, então eles simplesmente fretam um avião e vêm para São Paulo, né? Ou seja, obviamente essa classe social, essas pessoas não estão em risco como nós, os trabalhadores, e esses que infelizmente ainda estão tendo que sair para trabalhar, para conseguir dinheiro, recurso, ou porque trabalhador de serviço essencial. Enfim, a situação é muito complicada e é revoltante ver que os administradores públicos não querem tratar ela com a radicalidade que ela precisaria ser tratada para a gente conseguir superar esse momento. É importante a gente pensar que o Brasil, diferente de outros países, teve a chance de tomar as medidas antes da situação se tornar caótica. Quando, eu lembro, 16 de março, que foi quando a UFR suspendeu as aulas e que começou um movimento de suspensão de aulas e de fechar a fronteira e de algumas medidas preventivas, se naquele momento a gente tivesse sido mais radical, a gente não estaria na situação que a gente está hoje. Mas, infelizmente, a gente pegou o primeiro período de março, um isolamento social, uma conscientização maior, e o presidente veio a público e começou a desconstruir toda a movimentação que estava sendo feita em prevenção ao coronavírus. E é responsabilidade exclusivamente dele os óbitos que nós estamos tendo hoje, a quantidade de casos que a gente está tendo, as posições dele são criminosas. Ele simplesmente fez com que a sociedade brasileira, que estava entrando num período de conscientização e estava aderindo ao isolamento social, saísse do isolamento social, fosse às ruas, fizesse manifestação, como o Magal estava comentando, pressionasse o comércio para abrir, e que é revoltante, inclusive, o que foi a postura da Associação Comercial do Paraná poucos dias atrás. Ou seja, a gente está vivendo uma situação de relapso pela maioria dos nossos administradores públicos, né, e principalmente aí os que estão em posição de governo, de fato, que são chefes do executivo,
E o que nos coloca em total disparidade do que está sendo um movimento mundial, inclusive, de combate. Por outro lado, tem que reforçar, e é importante a gente dizer também das medidas que estão sendo tomadas, graças a Deus, nós temos ainda algum resquício de poder legislativo, porque quem segura as ações nacionalmente tem sido a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que inclusive ontem aprovaram o orçamento de guerra, que graças a Deus não vai para a sanção do presidente, mas sim para o presidente do Congresso Nacional. Enfim, que são algumas medidas que possibilitam novas formas de trabalhar e de combater o coronavírus. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa, mas eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais e também pela frequência AM930 a esperarem um pouquinho, que a gente já retoma a conversa com a Ana Júlia Ribeiro e o Felipe Magal neste programa de hoje, em parceria com o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Não sai daí, a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. A vida é uma combinação de magia e espaguete. Venha conhecer essa magia no Fellini Restaurante. Há 10 anos na esquina mais charmosa do Cascatinha. Cozinha de alma, de quarta a segunda, das 11h30 às 15 horas, com almoço típico italiano e cardápios especiais para eventos. Consulte a programação nas redes sociais do Fellini Restaurante ou faça uma visita na Avenida Manuel Ribas, 4227. Informações e reservas pelo telefone 41 99228 1948. Aviso de desligamento Cosel. A Companhia Campo-Larguense de Energia, Cosel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede. Dia 14 de maio, das 9 às 14 horas, na Estrada do Boi Carreiro, bairro Itaqui de Cima. Dia 14 de maio, das 15 às 17 horas, nas ruas Benedito Soares Pinto e José Soares Pinto, no bairro Vila Bancária. Dia 15 de maio, das 10 às 16 horas, na região do Felpudo. Mais informações no site www.cosel.com.br ou aplicativo Cosel Mobile. Ouça agora, Pensando Bem, com o Instituto Declatra. Olá, eu me chamo Cristiane e sou membro do Instituto Declatra. 6 de maio de 2020, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC número 10, ou a PEC do Orçamento de Guerra. Aprovada sob a titulação de que seria destinada a custos emergenciais para combater os efeitos da Covid-19, a PEC 10 nada mais, nada menos representa do que a autorização da transferência dos prejuízos dos bancos ao Estado. Sim, ela permite que o Banco Central adquira títulos públicos sem nenhuma contraprestação. Em meio à pandemia, em meio ao cenário atual, onde o Brasil assume o 3º lugar do mundo em casos e que nas últimas 24 horas sinalizou mais de 600 mortes, aprovar uma PEC que pensa, que priva, que prioriza os bancos é uma medida totalmente inoportuna, desumana, gananciosa, representando um contrassenso, uma vez que os bancos nos últimos anos tiveram lucros estratosféricos e deveriam também, ou principalmente, assumir os prejuízos de tudo que está posto. Portanto, essa PEC não gera empregos, não ajuda a economia, não protege as pessoas. Não é uma medida de urgência. Aviso de desligamento Cosel. A Companhia Campo-Larguense de Energia, Cosel, informa que o fornecimento de energia será interrompido em Campo Largo
para a realização de obras de melhoria e ampliação na rede. Dia 14 de maio, das 9 às 14 horas, na Estrada do Boi Carreiro, bairro Itaqui de Cima. Dia 14 de maio, das 15 às 17 horas, nas ruas Benedito Soares Pinto e José Soares Pinto, no bairro Vila Bancária. Dia 15 de maio, das 10 às 16 horas, na região do Felpudo. Mais informações no site www.cocel.com.br ou aplicativo Cocel Mobile. A Copel alerta. Neste período de seca, antes de acender o fósforo, pare e pense. Queimadas colocam em risco o meio ambiente e as pessoas. Quando o fogo chega perto de linhas de transmissão ou redes de energia, o prejuízo pode ser ainda maior. Queimadas causam desligamentos e podem deixar até cidades inteiras sem luz. Evitar queimadas é proteger a vida. Pense nisso. Copel, pura energia. Paraná. Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje aqui nos estúdios, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, por telefone a Ana Júlia Ribeiro, estudante de Direito, de Filosofia, ativista pela educação pública universal, também membro do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A gente tem várias participações nas redes sociais, eu quero ler alguns dos comentários para a gente seguir a nossa conversa. O Rômulo Alves diz: bom dia a todos e todas. Em meio ao caos político, social e econômico e da saúde pública, é sempre bom ouvir novas vozes da resistência, como a Ana Júlia. Obrigada, Rômulo. O Pedro Branco diz: Magal, sair para a rua emergencialmente significa sair no máximo uma vez por semana na farmácia ou mercado, e olhe lá, o pessoal não sabe o que é emergência. Tanque na rua já, ele diz. Depois você comenta. Clóvis Costa, boa tarde. Gostaria que o Magal e a Ana Júlia falassem sobre as medidas adotadas em Curitiba para o combate à Covid-19, especialmente como o prefeito Greca tem direcionado os recursos financeiros existentes. Magal, quer comentar? Quero mandar um abraço a todos esses ouvintes aí, agradecer a todos eles que estão aí nos ouvindo, muitos deles mandando comentários, um deles, meu amigo Pedro Branco, o famoso Pedro Bó, mas Pedro, me desculpe, tanque na rua eu sou contra, eu sou absolutamente avesso a qualquer tipo de militarismo, ou coisas que me lembrem a essa época, mas ele está certíssimo, como sempre lúcido e correto. Emergencialmente é apenas uma vez por semana, né, Pedro? É apenas... E olhe lá, é apenas uma dessas maneiras. Mas o que também me faz chamar atenção, todo esse processo que a Ana Júlia falava sobre os administradores públicos, as suas ações, ou melhor, as suas omissões, é que a gente não vê ninguém falando na televisão, cara. Falando todo dia, tá todo dia com a população, em todos os meios. Olha só, em 2020, quantos meios de acesso a gente tem pelas redes e por todos os canais de comunicação. Aqui no nosso estado, pelo menos eu nunca vi o governador do estado, o Júnior, que essa terra é uma terra muito de júniors. Isso que o pessoal tem que prestar atenção. Por que acontece isso? Por que a gente está chegando assim? Porque é muitos anos de júniors no comando, de filhos, de júniors, esse espólio político sempre carregado dessas pessoas, né, que vem de aristocracias, que vem de tudo isso. No caso do Ratinho, de alguém que ficou milionário e se esbalda na escrotidão do público, né, com programas assim que mostram o lado menos eficaz da arte e da cultura do brasileiro. É mais para caçoar do brasileiro do que para, de fato, valorizá-lo. E o outro da família Macedo nem se fale, né? Família Macedo há quantas décadas aí no poder, há quanto tudo. Rafael Greca é nada mais, nada menos do que um filho da burguesia que atende só os ditames do capital. Você sabe que essa semana a gente teve uma votação importantíssima na Câmara dos Vereadores, vou até pedir para a Ana Júlia depois bater essa bola comigo. Eles pediram, eles iam votar um remanejamento orçamentário no importe de 200 milhões para as empresas de ônibus, dadas as condições que fizeram com que eles tivessem um decréscimo de
de consumidores, de usuários do transporte público. Então, para salvar essas empresas, veja só, 70% das empresas de ônibus é dado pela família Gulin, né? Essa que todo mundo já ouviu falar nessa família Gulin, né? Que sempre mandou dentro desse processo todo, sempre comandou ou direcionou os ares da política municipal. E aí parece que ficou votado em 38 milhões em 3 parcelas. Foi isso que ficou feito. Você chegou a ver isso, Ana Júlia? Você pode contribuir aqui comigo, me ajudar a falar um pouco sobre isso? Cheguei a ver sim, a acompanhar um pouco. Admito que eu não lembro agora os valores corretos, mas eu lembro que era uma porcentagem do município e uma para ser discutida do Estado. Enfim, uma política que já vem acontecendo há algum tempo, né? Acho que o que é mais de surpresa nesse processo é pelo momento que nós estamos, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a máfia do transporte em Curitiba vem acontecendo há muito tempo, a gente, inclusive, vem denunciando isso há muitos anos, mas acho que o que mais chama a atenção é o egoísmo e a falta de sensibilidade para priorizar esse debate específico, essa questão orçamentária do transporte, num momento que a gente está preocupado com a vida das pessoas, né? Eu acho que esse é o ponto. Era o momento de falar sobre isso, de realocar recursos para essa situação específica. É claro que a gente tem que tomar as medidas para proteger o emprego desses trabalhadores do transporte público, mas sem isso fazer favoritismo ou salvar o bolso e a vida nesse sentido figurativo, né? Desses empresários que, vamos ser sinceros, não vão sofrer com sua própria vida nesse momento de pandemia e de literalmente caos que nós estamos vivendo. Exatamente, Ana Júlia, é nesse contexto que a gente fala, apesar de a gente não ter o valor correto, que você não tinha falado, não tem problema, a questão é a ação, né? A ação de que se coloca. Veja, as mesmas empresas de ônibus que estão submetidas a ganhar essa parte orçamentária são aquelas que deixaram ou suspenderam o pagamento das verbas para o trabalhador, para o motorista, para o cobrador, aqueles que já vivem em condições difíceis. Eu me lembro que no começo, vários amigos, aí o Portuga, que sempre está aí, o Marquinhos, que sempre está aí escutando o nosso programa, eles falando, a gente está aí ao léu trabalhando sem as mínimas condições, os EPIs necessários, aí eles suspendem uma parte do pagamento dos funcionários e, de repente, vem toda a burguesia para se colocar num projeto de... a gente tem que lembrar vereador por vereador e todas as pessoas que votaram a favor disso, viu? Que votaram a favor de, primeiro, salvaguardar o empresário rico, milionário, detentor de um feudo dentro da cidade. O que eles praticam é isso. Existe uma série de obras agora pensando nesse momento pandêmico, e numa dessas obras que eu venho lendo com alguns colegas num movimento de formação, debate de políticas públicas, que chama-se O Coronavírus e a Luta de Classes. Pois bem, numa dessas, a Ana Júlia deve conhecer, já deve ter chegado na mão dela, rodou aí a internet, o WhatsApp do pessoal. Olha só, uma das características principais do trabalhador perante essa pandemia é que ele é o primeiro a se colocar como a vida, a morte, a ser sujeitado a receber, né, a receptar essa moléstia, e a segundo que ele é o primeiro a ir embora e desempregado no caso da crise econômica, ou seja, o trabalhador ele sofre primeiro 2 vezes até que chegue nos donos do poder. Essa é a situação que a gente precisa estar falando aqui, e é por isso que existe esse canal de comunicação. Mais uma vez, eu agradeço a todos que nos ouvem, a todos que participam, porque é dessa indignação que faz com que a gente venha até aqui, né, para poder falar sobre algo que é tão periclitante. Se nem isso eles estão fazendo, do Bolsonaro a gente nunca vai esperar nada, pessoal, nunca vai sair de nada de lá que não seja tragédia, nada, absolutamente nada, né?
tanto quanto todos os outros administradores públicos que seguiram essa onda fascistoide, ridícula, inebriante, que faz com que o trabalhador seja deixado de lado. Para quem gosta de números, né, a gente sempre gosta de trazer os dados oficiais aí da Secretaria de Estado da Saúde, no Ministério da Saúde. O Paraná tem 241 dos 399 municípios, ou seja, 60% aí dos municípios já tem casos de Covid-19, né? Independente aí da região ou da localização, são 241 cidades que já têm casos, então, que estão lidando com essa situação. 101 paranaenses. Pois está interiorizando a doença, Exato. né? Antes ela estava só dentro das metrópoles, dentro da parte urbana, agora ela está indo para os interiores, onde tem menos acesso, onde as pessoas têm menos contato, elas desacreditam, né, de uma maneira mais veemente com aquilo, não tem processo de esclarecimento. A solidariedade, entre as solidariedade é algo que parece que para nós nunca foi diferente, porque se você é do campo da esquerda, você sempre se colocou de uma maneira humanitária, solidária. Agora vivem isso como se fosse uma responsabilidade das pessoas serem solidárias, algo que chega com muito mais dificuldade dentro do interior do estado, né? Esse problema é um problema que vai fazer do Brasil, infelizmente, o que sustente os piores índices, né, da pandemia aí mundial, né? Não sei se já está dentro dos 10 maiores, acredito que sim, mas vai ostentar esse palco horrível de casos assim, não só sintomáticos, mas todos aqueles que vão estar contaminados aí pela moléstia, e vai ser uma situação muito difícil de se vencer. São 101 casos no Paraná. Ana Júlia, por favor. Voltando um pouquinho, já que o Magal tinha comentado do transporte, né, e respondendo ao Clóvis, tentando, né, responder ao Clóvis, acho que é importante, ele pede para a gente contar como está sendo a situação em Curitiba e falar das medidas adotadas. Eu pretendo falar um pouco mais delas, mas só para aproveitar esse bloco que o Magal comentou do transporte, acho que é interessante a gente analisar que no começo dessa semana, considerando só segunda e terça, a gente teve um aumento de 50% de idosos frequentando o transporte público em relação à semana passada. Ou seja, a gente está vendo que está tendo um aumento à quebra do isolamento social, né? De fato, agora deveria ser um momento que a gente deve estar mais atento ao isolamento social, principalmente aos idosos, que é uma população mais vulnerável ao coronavírus. Apesar que no Brasil é o país que mais tem caso de jovens contraindo vírus e chegando a óbito, infelizmente. Mas, ou seja, a situação é que Curitiba, em um primeiro momento, aderiu ao isolamento social, estava inclusive indo bem, apesar dos pesares, mas que agora que a situação está sendo crítica, está saindo do isolamento social, ele está diminuindo cada vez mais, está aumentando os frequentadores do transporte público, até os idosos que estavam no movimento mais recluso voltam a sair de casa, o comércio volta a abrir, volta a se movimentar. O Magal citou no começo que quando a gente sai para fazer alguma coisa, a gente vê que o movimento ainda assim tá grande, é preocupante. Ou seja, por mais que Curitiba não esteja numa situação tão catastrófica quanto as outras capitais, e que mesmo que o Paraná esteja aí com 290, me lembra o número, Mari? 241. 241 municípios em situação de calamidade pública, de preocupação, e Curitiba não esteja totalmente nesse cenário, considerando as cidades do interior, ainda assim a gente está com 658 casos, com 26 óbitos. Nesse ritmo, se a gente não aderir a um isolamento social radical, a gente vai piorar a situação, né? Então, o Greca, num gesto de solidariedade esses dias atrás, e que tem que dizer, foi assertivo,
ofereceu um sistema de informática que Curitiba está usando no combate do coronavírus, no SUS, de teleatendimento, etc., ofereceu para o Pará, considerando que a situação deles está muito mais complicada, né? Forneceu de forma gratuita. Então, é um gesto bonito, é um gesto bacana, mas, no mesmo momento, ele diz que descarta a possibilidade de lockdown em Curitiba, né? E ainda faz uma brincadeira dizendo, ontem aumentou em 50% o número de idosos, mais de 20 mil idosos saíram de casa, andaram no transporte público, e eu fiquei furioso com eles. Prefeito, não basta você ficar furioso com eles. Assim, sinceramente, a sua fúria e não estar furioso não muda nada. Você precisa tomar medidas para que impeça as pessoas de sair de casa. Se as pessoas, por conta própria, não estão tomando consciência ou não têm condições, pelo simples querer, de ficar em casa, é sua responsabilidade tomar as medidas necessárias para que garanta que essas pessoas permaneçam em casa, para que garanta que eles não peguem o transporte público nesse momento. Então, não dá para o senhor simplesmente falar que descarta a possibilidade de lockdown em Curitiba. Inclusive, se o prefeito estivesse tendo uma medida preventiva e uma preocupação maior, inclusive do ponto de vista econômico, a gente entraria agora no isolamento radical e trancaria a rua e seria muito mais agressivo nesse combate. E por que eu lembro do ponto de vista econômico? Porque, infelizmente, parece que esse debate está sendo mais importante do que os outros, né? Vou ser honesta na minha colocação, não acho que seja o caso da cidade de Curitiba, mas vou usar como exemplo. Se a gente pensar bem, quanto mais rápido a gente combater essa situação e, inclusive, aderir a um isolamento social radical, mais rápido a gente vai sair dessa pandemia, desse contexto, e aí sim a gente vai estar pronto para assumir os prejuízos que vão ter, tanto do ponto de vista humanitário quanto do ponto de vista econômico. Agora, se a gente fica, como disse muito bem o Magal, nessa meia bomba, a gente vai estar estendendo o período de crise econômica e de crise humanitária, de crise na saúde pública. A gente não está resolvendo nossos problemas desse jeito, a gente está aumentando e prolongando. Exatamente. A gente vai fazer mais um intervalinho e na volta mais dados aí sobre o Covid em Curitiba. A gente tem muitas informações ainda para passar para você nesse programa de hoje, então eu convido você que nos acompanha pelas redes sociais, também pela frequência AM 930, a seguirem conosco, um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo Cultura Revista. Aviso da Companhia Campo Larguense de Energia, Cosel. Solicite serviços e informações sem sair de casa. Utilize os canais alternativos, aplicativo Cosel Mobile, e-mail para atendimento@cosel.com.br, agência virtual, ligação gratuita para 0800 726-2121 ou SMS. Proteja sua família contra o coronavírus. Coronavírus. O momento pede cuidados especiais com a rotina e a higiene. Receba e pague a conta de luz sem sair de casa. Peça sua fatura digital e cadastre a conta em débito automático. Se você tem conta nos principais bancos, pode cadastrar o débito automático dentro do aplicativo da Copel. Veja dicas de como se proteger em coronavírus.br.gov.br. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista, aqui na Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Para quem chegou agora, aqui nos estúdios comigo, Felipe Magal, advogado, professor de filosofia, por telefone, a Ana Júlia Ribeiro, que é do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Ana, traga para nós, nesse bloco, para a gente seguir a nossa conversa, as ações realizadas em Curitiba, o que você tem percebido que Curitiba está fazendo, que está surgindo efeito, como é que Curitiba tem se protegido, né, agido nesse momento de pandemia?
Então, vamos comentar um pouco das atitudes boas, né, para ver se dá um pouquinho mais de esperança para a gente também. O que me chamou a atenção foi, primeiro, que Curitiba está conseguindo concretizar a política de segurança alimentar dos estudantes da rede municipal. Isso, obviamente, não é mérito completamente da prefeitura, porque existe já um programa nacional de alimentação escolar e hoje, nacionalmente, existe essa preocupação de realocar esse recurso do PENAI para a família dessas crianças, para promover a segurança alimentar e ajudar nesse momento, né? Então, Curitiba está conseguindo fornecer esses kits de alimentação, estão fazendo cadastro para todas as famílias que têm crianças matriculadas nas escolas municipais ou nos Centros Municipais de Educação Infantil, os CIMEIs, ou no SEIS, que é o Centro de Educação Infantil contratados. Ou seja, existe uma movimentação de proteção à saúde e à infância nesse momento, e isso é importantíssimo. Inclusive, já existe um cronograma de entrega dos kits de alimentação. Enfim, acredito que aí nessa próxima semana consiga abranger a cidade inteira. Outra coisa que é interessante é que, e daí é mérito de Curitiba, conseguiu liberar um crédito alimentar para essas famílias que têm crianças matriculadas na rede rede pública de ensino, né? Que, em sua maioria das vezes, são famílias em maior vulnerabilidade. É claro que uma cesta básica, esse programa do PENAI, não é o suficiente para garantir em sua integralidade a alimentação dessas famílias. Mas a gente unindo a programação do PENAI, esse crédito alimentar, que não é um valor alto, é um valor de R$70 para ser usado nos armazéns da família, mais a distribuição de cestas básicas que Curitiba está fazendo, a gente já consegue caminhar e deixar a situação muito melhor, né? Obviamente não atende todo mundo, mas contribui na defesa da dignidade dessas pessoas e no combate do coronavírus, né? É importante estar todo mundo bem alimentado, saudável, na medida do possível. Então, essas são ações que eu achei das mais intrigantes, no sentido de que bom que está tendo essa preocupação por parte da administração pública de Curitiba, né? Para quem está nessa situação, quer mais informação, recomendo entrar no site da prefeitura. Em alguns casos é necessário um cadastro, em outros é só ir no armazém da família com o CPF e com o número de matrícula da criança. Enfim, existem as políticas de segurança alimentar e isso é muito bom do ponto de vista, inclusive, educacional. Não são todos os municípios que estão conseguindo fazer essa política. É muito importante a gente destacar boas iniciativas, né? A gente espera que se amplie esse acesso e que realmente chegue para quem mais precisa. Ana, as aulas na rede municipal estão suspensas pelo menos até o dia 2 de julho. A gente fez recentemente um programa especial sobre a educação, sobre o EAD, essas novas formas aí de ensino nesse momento de pandemia. Para quem quiser ouvir o programa na íntegra lá no nosso site, nos podcasts tem um programa inteiro disponível com a participação da Ana Júlia. Ana, o que mudou nessa situação das escolas, as aulas suspensas, o EAD, as videoaulas? Como é que está? Você consegue trazer um apanhado geral dessa situação, por favor? Claro. Então, ao meu ver, o que mudou a situação ficou pior. O que acontece com o prolongamento da suspensão das aulas, infelizmente, a atitude do município foi aderir às aulas à distância, né? E, sinceramente, nem se pode chamar de EAD e de educação à distância propriamente dita, a gente fala isso para economizar tempo, mas aulas não presenciais, onde a qualidade cai muito mais. E por que isso é ruim? Qual é a preocupação?
Gente, se já é difícil essa modalidade de distância para a universidade e existe um movimento nas universidades de não aderirem ao EAD, imagine para a educação básica e no cenário de Curitiba, no cenário municipal, para a educação infantil. A gente está exigindo que esses estudantes sejam praticamente autodidatas. A gente não está encarando a situação com a seriedade que ela precisa ser encarada. Os gestores, infelizmente, estão encarando ela como um tapa-buraco de como tenho que dar alguma resposta. Não estão tendo a coragem suficiente para assumir que, nesse momento, tem que suspender as aulas e desistir de uma ideia de regularidade, porque não vai existir. Essas crianças não estão aprendendo, essas crianças estão tendo seu período de alfabetização prejudicados e vão voltar para as aulas como se nada tivesse acontecido, porque infelizmente estão colocando nas videoaulas e essas questões todas de maneira regular. O que a prefeitura podia estar fazendo e a Secretaria Municipal de Educação poderia estar fazendo é estar em contato sim com a família dessas crianças, desses estudantes, e elaborar atividades no sentido complementar de educação. E daí sim, eu tiraria o chapéu e falaria, estão sendo assertivos na educação dessas crianças, na preocupação da qualidade de ensino e aprendizado dessas crianças, porque hoje, infelizmente, não é isso que está acontecendo. A Secretaria Municipal de Educação prefere ter a sensação de estar resolvendo um problema do que de fato resolver. Está negociando o direito à educação de milhares de crianças curitibanas, porque o que está acontecendo é inaceitável. Essas crianças não estão aprendendo por videoaula, a maioria dessas crianças não tem condições de ter aula na sua própria casa, de ter um ambiente propício para o estudo. Infelizmente, muitas delas ainda não estão sendo atendidas pelo programa de segurança alimentar, não tem como estudar ou aprender desse jeito. Os pais dessas crianças não têm o dever e não têm, muitas vezes, as condições, inclusive requisitos técnicos, para servirem de professores dos seus próprios filhos. É absurda a situação que está sendo colocada agora para essas crianças. Vão simplesmente, quando voltar às aulas, tratarem esse período como se tivesse sido normal, como se tivesse sido conteúdo dado. Não é isso que está acontecendo. Estão prejudicando a formação dessas crianças. Magal. Bom, eu já vejo que é difícil você ter que falar alguma coisa boa de todos esses governos. Eu acho que é toda uma burguesia que se coloca perante a população com medidas paliativas, com medidas irrisórias, mentirosas, sabe? São máscaras colocadas à população, não os servem. Se você perguntar para qualquer transeunte na rua, se a gente sair da rádio aqui e perguntar para alguém que estiver trabalhando, ou alguém que você conseguir encontrar, porque agora, infelizmente, se encontra gente na rua, você vai perguntar o que vai ter da prefeitura, eles só vão falar do asfalto, né? Como bem aqui a participação do grande caloroso amigo do Dr. Clóvis Costa. Pau na cachorrada, doutor Clóvis Costa. É impressionante, né? Nem máscara essa prefeitura deu. Não tem acesso nenhum a comerciante pequeno, aos bairros periféricos. Aonde que chega? Até que aonde chega o braço do Estado? E eu vou te contar aonde chega o braço do Estado. O braço do Estado chega só através da polícia. É da polícia que tem contato que a administração pública tem contato com o povo. É assim que eles fazem, ainda mais nesse estado protofascista que a gente vive, de um fascista, né, do comandante, do capitão fascista que está gerindo a nação. Então é uma série de genocidas, uma política necrófila que faz e é feita para acabar com... Por isso esses números. Por isso esses números que começaram no contexto. Se algo de bom estivesse ocorrendo, nós já teríamos seguido exemplos como na Argentina, como no Paraguai, como na Venezuela. Ah, mas lá são muito menores os tamanhos, Magal. É óbvio que são menores os tamanhos. E também são menores os recursos. E também são menores a população que pode fazer parte. E eles não fazem absolutamente nada. Não fizeram nada. Ficaram sempre nessa opção que a gente tomou de usar aqui no programa de hoje, nessa política meia-bomba, de colocar a população confusa, porque é só da confusão que eles vivem suas verdades. Veja só o quanto, pessoal,
Esses dias atrás a Miriam estava falando aqui sobre pós-verdade. Miriam, se você estiver me ouvindo, eu quero que a gente volte a esse tema exatamente. Olha só quanto a pós-verdade, essa condição das fake news e de tudo, faz com que as pessoas não acreditem, ou pelo menos meia parte das pessoas acreditem em algo e outras em outras coisas, e faz com que essa confusão faça do povo apenas assim, esteja completamente ajoelhado, né, sem um poder de tomar uma decisão que preze pela sua vida. O que a gente quer? O que a gente, do campo progressista, esquerda, o que a gente quer? A gente quer viver, por óbvio, a gente quer viver. Como quem não é do nosso campo também quer viver. Mas para a gente poder viver, para a gente optar pela vida, nós temos que optar com condições de qual vida nós vamos ter. Eu não conhecia ainda ninguém que conseguiu o auxílio emergencial de R$600. E olha que eu tô atrás do pessoal. Não tem. Passei de novo ali na Caixa Econômica da Mateus Leme, agora ali vindo pelo Bom Retiro. Olha, gentarada na rua e não tem nada. E não tem ninguém nem para dar, nem para esclarecer. Cadê? Na época de campanha, vem lá gente com bandeirinha em tudo que é sinaleiro, Mariane. Só que agora não tem nenhum fiscal, nenhum agente, nenhum fazendo, nenhum falando. Claro que tem algumas coisas boas, uma outra coisa boa dentro da saúde, tem aqui perto da rádio, estava aqui um campo de vacinação para influenza. Tem uma coisa, mas é muito pouco para o tamanho do orçamento que tem essa cidade, para o tamanho da riqueza, para o tamanho das coisas que dizem da cidade, é ridiculamente pouco. É tudo feito para os burgueses que os sustentam. Eu sou completamente indignado com essa burguesia corrupta, lacaia, subserviente e esdrúxula. Outra coisa, para acabar minha fala, aquele pessoal da Abrabar, de todos os bares, isso aqui, ficaram, quem que vai, quem que abre, quem que não abre. Seu Fábio Aguaio, ô companheiro, eu quero saber de você como é que você vai falar que alguém tem que abrir, tem que pegar e pressionar a prefeitura da cidade e quem era o garçom, como é que faz? Quem era o cozinheiro, quem trabalhava na organização da limpeza, como é que faz? Esse pessoal perdeu o emprego, perdeu as chances, perdeu tudo. Ninguém está voltando uma política que seja séria para respeitar a vida, que seja colocados recursos em prol disso, e quando posteriormente ultrapassarmos essa fase da moléstia que nos aflige, a gente possa ir para uma recuperação econômica e que vá todos juntos. É dessa falta de desunião entre as classes sociais, principalmente nessa cidade, que faz com que a gente seja tão indignado. Ana Júlia, suas considerações finais, por favor. Bem, acho que até aproveitando o comentário do Paulo, que a Prefeitura de Curitiba nem conseguiu fornecer um equipamento de proteção individual para os trabalhadores do setor da saúde que estão aí na linha de frente ao combate ao coronavírus, né? Então é uma situação de fato deprimente, porque essa deveria ser a prioridade máxima antes de qualquer coisa, proteger esses trabalhadores, porque inclusive esses trabalhadores estão nos protegendo, está protegendo todo mundo, né? Mas com isso eu quero reforçar a mensagem da gente aderir ao isolamento social, aqueles que estão com mais dificuldades, busquem ajuda para viabilizar. Existem aí inúmeros canais de YouTube, recomendo aqui o da Nath Finanças, que está ajudando o Magal a conseguir receber o auxílio emergencial, né? Então, realmente está delicada a situação do auxílio emergencial, mas é importante continuar insistindo, procurar ajuda para conseguir receber. Enfim, a gente tem que, de fato, encarar aí uma rede de solidariedade, de um ajudar o outro, para conseguir passar esse momento, né? Curitiba, por enquanto, não está numa situação catastrófica, mas isso não é motivo de comemoração. É motivo da gente se preocupar e prevenir que chegue numa situação pior. Porque apesar de não estar catastrófico, também não está tudo bem, né? Então, se atentar para esse momento, não precisamos ter uma pressa no sentido de colocar
o carro na frente dos bois, enfim, não, a gente tem que tomar esse momento com seriedade, com cautela, e com o entendimento de que agora a gente precisa radicalizar sim o isolamento social e as políticas de combate ao coronavírus. Ana Júlia, obrigada pela sua participação. Agradeço também ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora pela parceria no Facebook, Defesa Classe Trabalhadora, no Instagram, @ideclatra. Obrigada, Ana Júlia. Obrigada, Mari. Tchau. Magal, suas considerações finais? Muito obrigado, Ana Júlia, pela nossa conversa de hoje. Obrigado, Mariane, a todos os ouvintes. Eu quero deixar como mensagem final uma vontade enorme desse povo pegar e se levantar contra essas medidas fascínoras que existem, né? Não é o momento, não é a hora da gente sair de casa, como bem disse a Ana Júlia. E não vai ser por maio, não vai ser por junho. Quanto mais a gente prevenir, mais a gente vai prevenir e salvar a vida de quem a gente ama. Porém, vai chegar esse momento. E nesse momento a gente deve lembrar o quanto essas políticas neoliberais são só feitas para os ricos, para os donos do poder e para todos eles. Muito obrigado a participação de todos. A Ellen aqui deixou um último, Ellen, um beijão para você. Não adianta abrir a porta dos bares se não tem público. A medida, se quiser abrir, pode, vai lá e abre, é só para tirar a responsabilidade da prefeitura sobre os pequenos negócios e sobre esses empregos. Fantástico, Ellen, é exatamente isso. Perfeito, né? Não tem política alguma que faça com que esses comerciantes possam, né, existir, a não ser colocarem eles e a vida de todos em risco. Então era isso. Muito obrigado, Mariane, muito obrigado a todos. E amanhã tem Vamos à Luta às 5 da tarde com o professor Ricardo Costa Oliveira. Espero que todos vocês estejam aqui. Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a companhia e a audiência, as mensagens de quem participou pelas redes sociais. A programação da Rádio Cultura segue, o nosso jornalismo segue. A gente volta a qualquer momento com novas informações. E a novidade desta quinta-feira é a estreia da nova temporada do Curitibaneando, o programa produzido e apresentado pela Bárbara Kirchner, que traz as histórias dos compositores da nossa capital. Hoje começa a nova temporada e o programa começa agora. Terminando revista, começa o Curitibaneando, então tem novidade na nossa programação. Um abraço a todos, até lá.